Vou pegar o título eleitoral, por isso que ele atrasou. É, rapaz, não, meu Podemos. título tá regular faz tempo, graças a Deus, que eu não perco nessa eleição de jeito nenhum. Podemos começar, Bom dia a presidente? todos. Bom dia. Bom dia, amiga. Podemos, Diego, estamos concordo. Ok, dando início então à 26ª reunião extraordinária da Comissão de Julgamento. Dei início aqui à gravação agora. Temos a presença de Cleiton, senhor Fernando Bandeira, o presidente Zé Roberto, Marcela Campos e o vereador. Pronto, ok. Alguém gostaria de fazer alguma manifestação antes de a gente começar o julgamento? Diego, eu quero dizer que já está resolvido o negócio lá do Conecta, do Do pé pagamento, viu? Já integrado, está né? cadastrado, viu? Pré-integrado, viu? Ah, ótimo. Então, hoje, assim que fim da reunião, eu já começo a dar início lá aos pagamentos, porque já tem, acho que três, né? Essa é a quarta. Essa é a quarta pendente já. Então, a Exato. gente vai começar a dar. Tá ok, obrigado, viu? Diego, doutor Fernando, tem algum processo de impedimento nessa Não, reunião? Não, tenho não. Esse tem não. O- não. Essa Ok. reunião tem. Hoje a gente tem Viação Mirim, Mob Brasil, Conorte e Borborema apenas. Gostaria de registrar também que o convite foi encaminhado para o jurídico, mas não temos um representante hoje presente. Ok? Ok. Formalizar em ata, por favor, Diego, a falta do jurídico nessa reunião. Ok. Ok. Então, dando início ao julgamento do item 1 da pauta, Viação Mirim. Ah, desculpa, antes de dar início à reunião, a esse julgamento, a Eneida, da Borborema, ela me ligou agora faz uns 20 minutos, dizendo que está de férias e que Magela, né, que é o outro representante da Borborema, ele está com uma série de compromissos na empresa e ela questionou, pediu para que eu colocasse esse questionamento para os integrantes, se haveria a possibilidade de retirar os processos da Borborema desta pauta e incluir na próxima reunião. Então, estou trazendo esse questionamento a vocês, viu, presidente, para vocês deliberarem. Ela está na reunião, Diego. Oi? Acho que ela está Não escutei. presente na reunião aí. Ô, Diego, são muitos Está processos. Existe presente? um limite mínimo para julgar e parece que a É, Borborema está é, tá por presente. Na verdade, são 8 processos, né, de 24. Então, meio que 8, 16, 20, é um terço, né, da pauta. E se a gente fizer uma reunião apenas com 16 processos, eu acho que fica meio complicado, né? Mas isso ela pediu para que eu botasse isso para questionamento de vocês da liberação e eu estou trazendo isso aí. Mas esse Ela está Qual o questionamento, aqui online, motivo? mas Qual o motivo, Diego? Qual o motivo? ela Repete aí, por disse favor. Ela disse que está em férias e Magela está com série de compromissos lá na empresa e não vai poder participar. mas teve tempo para falar É isso, esse o motivo, que tá, ela está Diego? de férias e o outro representante não pode participar. Fica difícil. Poder Isso, não vai formar, poder participar hoje. né? Por mim, continua. Continua, Diego. Acho que não tem nenhuma previsão legal disso aí, não. Continua. Não tem previsão em regimento. Não. De qualquer forma, como ela pediu, eu trouxe para deliberação. Então, permanecem incluídos, né? Ok. Então, dando início ao item 1 da pauta, viação mirim, o motivo da infração de descumprimento de ofício, não enviar as informações de entrega de fardamento, bem como também o outro auto de infração é sobre desvio de itinerário, que a empresa recorreu, fez o mesmo recurso com duas infrações. O relator José Roberto votou pelo indeferimento. Diego, acho que o processo 1 e o processo 2 da pauta é a mesma infração, porque esse descumprimento de itinerário já foi deferida em primeira instância, então ficou só a segunda infração, entrega de fardamento. Ah, é Então, o verdade. 1 e o 2 É porque aqui na pauta ainda constou o desvio de escreveram. itinerário. Foi. Isso. Ok, então o 1 e o 2 é o mesmo Acho que motivo. é o Exatamente. mesmo motivo. É, A operadora tem alguma objeção em julgar os dois? a operadora não está presente, É. mas o convite foi enviado. Então,
vamos dar início, Diego. O jurídico não se faz presente, vamos passar a palavra a vice. A palavra disse o corpo técnico. Bom dia, conselheiros, bom dia a todos. É a seguinte, essas autuações foram da empresa descumprir determinação que é de enviar as notas fiscais de compra do fardamento e a relação de fardamentos entregues dos funcionários. Ela não cumpriu essas obrigações com a alegação de que teria material em estoque, só que não há comprovação de nada. Ela fez uma defesa por demais simplória, sem apresentar nenhum elemento que permitisse uma análise técnica, então eu entendo que os autos devem ser mantidos. Ok. Em votação, processo número 1 e 2 da pauta. Conselheiro Cleiton, seu voto. É uma questão nova, diferente, né? Essa é voto pelo deferimento do fardamento. Conselheiro Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Ok. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Conselheira Marcela, no qual não é relatora, seu voto. Eu mantenho meu voto pelo indeferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento. Processo deferido, Diego. 3-2. Ok. 3-2 deferido, os itens 1 e 2, né? Ok. Isso. Item 3 da pauta, a gente dá início a Mob Brasil. Os itens 3, 4, 5, 6 e 7 são de Anjo da Guarda. Os relatores, todos eles foram pelo indeferimento. A empresa tem alguma objeção que a gente possa julgar em conjunto? Jones também não está no grupo, né? Ele não está online. Acho que o pessoal hoje não deu muita importância para a comissão, não. Já começamos às 9, né, Diego? Exatamente. Não começamos às 8h45. A gente sempre começa às 9, né? Ele não falou nada. E começamos... Não, eu estou dizendo, começamos às 9. Ah, sim. Estamos de 8h45, era o pleito. Pois é. Ok? Então, em votação, não. O jurídico não se faz presente, vamos passar a palavra para a vice, ao corpo técnico. Tá, conselheiros. Esse assunto já foi, por demais, debatido. Anjo da Guarda, vocês estão vendo aí a quantidade de processos em pauta por conta desse problema, que a operadora, infelizmente, é reincidente nessa ocorrência. Apenas isso. Bom dia a todos. Ok. Em votação, 3, 4, 5, 6 e 7 da pauta. Anjo da Guarda. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. No que eu sou relator, indeferimento. Jones acabou de entrar, viu? Ok. Conselheira, seu voto. Eu mantenho meu voto aos demais processos pelo indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento. Processo indeferido, Diego. Ok. 5-0. 5-0 dos itens 3 a 7, né? Anjo da Guarda. O item 8, também da Mob Brasil, é PEV, quebrada. O relator vereador Júnior Bocão votou pelo deferimento. Registrando que o representante da Mob entrou na reunião. Processo número 8 da pauta, com a palavra a operadora. Obrigado, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros, Diego, pessoal da secretaria, Jorge. Bom dia, Jones. Bom dia, Bandeira. Tudo bom? Graças a Deus. Tudo ótimo. Eu não pude entrar logo mais cedo por conta de uma audiência, mas ela atrasou 10 minutos, então eu consegui entrar. Esse processo se trata aí, como Diego já antecipou, o presidente, da questão de PEV, né? E aí eu gostaria de contar com os senhores, né,
com o deferimento nesse processo, já que já existe, inclusive, uma jurisprudência formada nessa CJRI acerca da não reincidência. A gente prova que o veículo não era reincidente, nada fala disso sobre a reincidência. A gente prova o conserto também e prova que o veículo prosseguiu em operação, né? Então, houve uma ação eficaz da empresa para buscar atender o usuário. Eu gostaria de contar com a razoabilidade dos senhores e confirmação, mais uma vez, dessa jurisprudência formada, que acompanhassem aí o vereador, que acredito que foi o relator desse processo. Obrigado, presidente. Ok, obrigado. A vice, com a palavra. Ok, conselheiros, não vou me estender, porque os conselheiros já têm sua opinião formada sobre a questão de PEV, apenas alertar, até para vocês estão vendo em pauta no julgamento, que esse problema de PEV, devido a essa jurisprudência, as operadoras estão deixando um pouco de lado de providenciar que o equipamento esteja em perfeita manutenção. Então, se apegando nessa questão de é mais simples o fiscal pegar e eu dizer que o carro não é reincidente do que fazer realmente uma manutenção preventiva do equipamento. Para ver que tem vários autos de PEV nesse julgamento de hoje. Apenas isso. E Presidente. processo número 8 da... Pois não? Presidente, eu quero que conste em ata, por favor, essa questão dessa jurisprudência, na questão de que não é somente a gente, pelo menos no meu caso, eu sempre falei isso, desde que eu estou aqui nessa comissão, que cada caso é um caso, né? Eu entendo como razoável, sim, a questão do carro não ser reincidente, porque realmente a questão das PEV, das plataformas, ela no Recife, ela não é usada a fim de que foi planejada, ou seja, a plataforma Porta do Meio só foi feita para o cadeirante, tá certo? Só foi feita para o cadeirante. E, infelizmente, hoje serve para um desce e sobe, que desgasta o equipamento de uma forma mais rápida do que foi planejado, tá certo? Em sua construção, na sua formalização. Mas tem um porém também aí, a questão é que as empresas, nesse quesito, não passando por cima da razoabilidade, ela tem que substituir o veículo, né? E aqui para nós também tem questão de horário. Por exemplo, um carro que sai com a PEV quebrada numa primeira viagem, aí não tem a questão da razoabilidade, né? Porque ele já saiu da garagem, né, quebrado. Então, essa jurisprudência, na minha concepção, ela não é geral, ela não é generalizada. Eu particularmente, eu vejo muito isso, a questão, se é no início da operação, né, e se a empresa providenciou a intempérie de substituir o veículo a tempo, né, na questão de 45 minutos, 2 horas, aí também vai ver a questão se é da proximidade da garagem ou não. Mas eu queria deixar isso bem claro, para que não seja uma questão de vício, de que, não, é reincidente, o cara recolhe o carro para a garagem e se você substituir, se não substituir, estou nem aí, não vou ser multado. Não, não é dessa forma não, tá certo? Cleito, eu corroboro em parte com a sua atenção nos processos de PEV. Assim, porque estamos com o jurídico para jurisprudência, que essa comissão não faz jurisprudência, já foi repetido por os demais que eu presenciei. Essa comissão, as decisões não fazem jurisprudência. E isso já foi debatido e foi claro. Cada conselheiro tem seu entendimento em relação aos processos que são demandados, e o de PEV foi bem alertado. Presidente, não estamos ouvindo o senhor. Está cortando. Jorge? Oi, está escutando? Ouvindo. Pronto. Assim, eu queria reafirmar a situação que
foi colocada pela DICE. Veja quantos processos de IPEV nós temos nesse julgamento, diversos processos de IPEV. Então, será que a votação e o entendimento dessa comissão, de alguns conselheiros, está sendo razoável? A legislação está aí aplicada, feita a DICE fala, ó, a legislação é essa. Se vai se mudar ou não, isso é um assunto lá em cima, no conselho, pode ser proposto, ou no próprio órgão. Mas a gente está aqui para julgar. E assim, eu corroboro com a DICE, hoje eu corroboro com a DICE em alguns momentos, e corroboro com a palavra de Cleiton. Então, vamos colocar em votação, está posta para a comissão esse assunto de IPEV, que está sendo repetitivamente aplicado à comissão aqui os recursos. São aplicados aí o conserto, a substituição, a não reincidência, e o auto é deferido por alguns conselheiros e outros não, feito, falou o nosso amigo aí, Cleiton. Então, cada conselheiro vai votar de acordo com o seu entendimento. Só queria alertar porque não faz jurisprudência. Isso aqui já foi firmado em outros jurídicos. Tem algum conselheiro ainda sobre o assunto? Então, vamos em votação. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto, processo número 8, volta. Sou pelo deferimento. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Nessa eu vou pelo deferimento. Ok, eu vou pelo indeferimento, processo deferido, Diego. 3-2. Item 8 deferido 3-2. Ok. Passamos agora para... Diego, pela ordem, tem algum processo da MOB ainda que eu não acompanhei porque não estava nessa audiência? Não, os anteriores foram julgados em bloco, que eram de anjo da guarda. Foram indeferidos 5-0. Entendi. Obrigado, presidente. Obrigado, Diego. Agradeço também a presença. Ok. Eu estou escutando, Jorge. Eu estou escutando. Oi, Jéssica. Ok, eu estou escutando, Jorge. Oi, Jéssica, pode falar. Oi. O Viação Mirim era o primeiro da pauta. Ele não foi julgado ainda não, né? Não, foram julgados já os dois e foi deferido por 3-2. Os dois autos. Ok, então. Os três autos, na verdade, né? Mas são 2 itens. Por nada, Jéssica. 2 processos, 3 autos. Isso mesmo. Isso. Bom dia, obrigado. Muito obrigada. Até mais, bom dia. Até mais. Bom dia. Passamos agora para os itens da Conorte, item 9 e 10, também anjo da guarda. Os relatores votaram pelo indeferimento. Presidente, está escutando? Eu acho que seu microfone está com algum problema. Com a palavra a operadora. Oi, bom dia, senhores conselheiros, bom dia a todos. Nesses dois casos, foi lavrado o auto de infração contra o Conorte em razão do fiscal ter constatado que os veículos estavam operando com o sistema de bloqueio de porta sem funcionar. Nesses casos, ressalta-se que o Conorte realiza inúmeras verificações diárias nesses veículos antes que eles entrem em frota, para que entrem em perfeita operação, que não tenham nenhum problema. Mas acontece que, nesses dois casos, o veículo foram acometidos por problemas de ordem mecânica durante a operação. Ressalta-se que o Conorte, assim que soube que o problema foi identificado, tomou todas as medidas necessárias, recolheu o veículo para que ele fosse devidamente consertado, conforme as ordens de manutenção e serviço que foram acostadas aos processos. Reforça-se que foi uma situação de força maior, inclusive os veículos estavam com certificado de vistoria vigente à época, e ressaltando também que o Conorte tem atuado para reduzir
de forma drástica essas autuações em relação aos da guarda que realmente têm ocorrido. É só analisar as últimas autuações, as últimas quinzenas, e que foi uma situação pontual, que o CONORTE atuou de todas as formas para consertar os veículos, de fato já consertou, para que não voltasse a acontecer. Então, trata-se de uma situação de força maior, pontual. Por essa razão, se pede o cancelamento dos autos. Ok, obrigado. Com a palavra, Disse. Colocar, conselheiros, não há necessidade de me estender. É questão de anjo da guarda, os carros apresentaram esse problema pela manhã, às 9 horas da manhã, outras às 10h30 da manhã, só foram recolhidos porque houve a ação da fiscalização, senão continuariam operando, e espero que a comissão mantenha os 2 autos. Ok. Em votação, processo número 9 e 10 da pauta. Infração Anjo da Guarda. Sistema de bloqueio de portas sem funcionar. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento do processo. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Mantenho o indeferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento. Processo 9 e 10 indeferido, Diego. 5-0. Ok, então passando para o item 11 da CONORTE, PEV quebrada. O relator vereador Júnior Bocão votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Senhores conselheiros, bom dia novamente. Em relação ao auto 17863, tem-se que foi lavrado em razão de ter sido constatado que o veículo estava operando com a PEV quebrada. No entanto, é preciso ressaltar que o coletivo foi acometido por uma intempérie de ordem mecânica na plataforma elevatória veicular, de modo que houve um fato de força maior na operação, o que é reforçado pelo veículo não ser reincidente e também por estar com o certificado de vistoria vigente à época. É importante ressaltar que assim que o CONORTE tomou conhecimento, iniciou as tratativas necessárias para o célere conserto do veículo, retornando ele para a garagem para que fosse feita a manutenção. E salienta-se que foi substituído o coletivo quebrado pelo de ordem 1008 em apenas 114 minutos, motivo pelo qual houve o cumprimento normal da viagem que estava programada para as 8h22. Ou seja, houve a substituição do veículo dentro do prazo que é considerado razoável por essa CISOTRI e que também o veículo não é reincidente, de modo que a ocorrência se trata de um fato de força maior, devendo haver o cancelamento do auto de infração. Ok, obrigado. Com a palavra, Diz. Também, sem necessidade de me estender, conselheiros, eu só quero que observem que a infração ocorreu às 6h28 da manhã. Ou seja, provavelmente esse carro já saiu da garagem com problemas. É isso. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 11 da pauta, PEV quebrada. Ô, Fábio, então seria aí a primeira viagem desse carro, né? Confirma aí. Eu não verifiquei se era a primeira viagem, não. Sei que a infração foi constatada pelo agente às 6h28. Ok. Ok. Processo número 11 da pauta, PEV quebrada. Em votação. Conselheira Marcela, seu voto, por favor. Voto pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto, por favor. Voto pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto, por favor. No início da manhã, o carro já saiu da garagem, certamente com defeito, indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento. Processo indeferido, Diego. 4-1. Ok, indeferido 4-1, item 12 da pauta. Dirigir veículo comprometendo o conforto e segurança dos usuários. Relator Cleiton Leal votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Senhores conselheiros, em relação a esse auto,
que é o 9884, foi lavrado em razão de ter sido constatado que o motorista do veículo teria realizado uma manobra com risco de acidente dentro do terminal integrado. Analisando a situação, o Conorte constatou que, de fato, o motorista realizou uma manobra equivocada dentro do terminal, motivo pelo qual foi lavrado uma notificação de advertência ao motorista para que a situação não volte a se repetir. Ressalta-se que o Conorte não coaduna com esse tipo de prática, que certamente ocorreu por uma situação de descuido, sem qualquer má-fé do motorista, de forma pontual, devendo ser observado a razoabilidade e proporcionalidade nesse caso. Como é de conhecimento da CCJRI, o Conorte não coaduna com atitudes abusivas de seus prepostos, sempre buscando aplicar medidas administrativas para coibir novas infrações, realizando treinamentos, de modo que é evidente que, nesse caso, não houve maiores prejuízos aos usuários e que o Conorte tomou todas as medidas cabíveis para poder coibir esse tipo de conduta, de modo que se pede pela razoabilidade e proporcionalidade que haja o cancelamento do auto de infração. Ok, obrigado. Com a palavra, Disse. Colocar, conselheiro, conforme já dito em pareceres anteriores e em manifestações anteriores, em outras, o fato da empresa ter tomado as atitudes administrativas dela não implica no cancelamento do auto. O fato objetivo houve uma conduta do motorista que colocou em risco tanto os usuários que estavam no ônibus como os usuários que estavam no terminal e foi devidamente lavrado o auto. A questão da razoabilidade ou proporcionalidade, nesse caso, eu acho que não cabe. É apenas isso. Ok, obrigado, Disse. Em votação, processo número 12 da pauta, dirigir veículo comprometendo o conforto e a segurança dos usuários. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Voto pelo indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento, presidente. Ok, obrigado. Conselheira Marcela, seu voto. Indeferimento. Eu voto pelo indeferimento. Processo indeferido, Diego. 5-0. 5-0. Ok. Item 13 da pauta, permanecer estacionado na área de desembarque sem motivo justificado. Relator José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Prezados conselheiros, em relação a esse auto, que foi lavrado em razão de o motorista ter permanecido com o veículo estacionado na área de desembarque, novamente ressalta-se que o Conorte constatou que, de fato, teve a ocorrência e que, por essa razão, foi lavrado a notificação de advertência ao motorista, para que a situação não volte a se repetir. Reforça-se que foi uma situação pontual, não houve má-fé do motorista e que o Conorte não coaduna com esse tipo de conduta, aplicando sempre as advertências, tentando realizar todas as medidas possíveis para coibir novas infrações, reforçando a questão dos treinamentos e também que a advertência funciona como um reforço ao treinamento ofertado. Então, novamente, considerando que não houve maiores problemas na operação e que o Conorte tomou todas as medidas para evitar que novas condutas se repitam, pede pela razoabilidade e proporcionalidade que haja o cancelamento do auto de infração. Obrigado. Com a palavra o corpo técnico, a Disse. A mesma coisa, conselheiro. Se vocês verem o auto, é sempre no TI Pelópidas Silveira que há uma repetição desse procedimento dos motoristas. Se autua, aí dá uma parada, passa-se um tempo, eles tudo organizado, tudo direitinho. Aí volta a ter esses problemas no terminal. E o fato é objetivo. O fato do motorista ter deixado o carro lá parado obrigou os usuários a desembarcarem na pista de rolamento, a terem que subir a plataforma, causou uma dificuldade aos usuários. É apenas isso. Ok, obrigado, Disse. Processo número 13 da pauta. Permanecer estacionado em área de desembarque sem motivo justificado. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto.
Voto com o relator, presidente. Ok. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu voto com o relator. Processo indeferido, Diego. 5-0. 5-0. Item 14, não atender sinal para embarque, né? Queima de parada. Relator Cleiton Leal votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Senhores conselheiros, em relação a esse auto, destaca-se também que o Conorte, verificando a situação, constatou que, de fato, o motorista teria deixado de atender o sinal de parada, de modo que, novamente, lavrou uma notificação de advertência ao motorista, reiterando o que a gente expôs aqui, que o Conorte está sempre buscando coibir essas infrações, sempre aplicando, quando verifica o ocorrido, a advertência, para que o motorista também não volte a cometer essa infração e também tenta sempre conscientizar, treinar os seus funcionários para que sempre prestem um serviço adequado e que a situação não volte a se repetir. Destacando-se nesse caso que o Conorte tomou todas as medidas possíveis que podia a seu alcance para coibir esse tipo de infração, lavrando uma advertência, buscando sempre fazer treinamento com seus funcionários para que a situação não volte a acontecer, de modo que, assim, certamente ocorreu sem qualquer má-fé e de uma forma pontual. Então, pede-se pela razoabilidade e proporcionalidade que haja o cancelamento do auto de infração. Ok, obrigado. Com a palavra, a Dice. Não tem muito nem que discutir, conselheiro. Houve a queima de parada. Na opinião da Dice e na minha pessoal, esse é o pior tipo de irregularidade que existe. É você negar o transporte ao usuário apenas porque quer, não é nenhum problema na parada, nenhum problema técnico no veículo. E, como dito nos outros pareceres, o fato da empresa ter tomado as medidas administrativas dela não implica no cancelamento do auto de infração. É isso. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 14 da pauta. Não atender sinal para embarque. Queima de parada. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Pelo indeferimento. Obrigado. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Pelo indeferimento. Ok. Eu voto pelo indeferimento. Indeferido, Diego. 5-0. Ok. Item 15 da pauta, descumprir plano de contingência. Cleiton Leal votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Senhores conselheiros, em relação ao auto 23186, foi lavrado porque supostamente a empresa teria descumprido o plano de contingência, porque estava na operação com apenas 17 veículos, quando deveria operar com 18, entre horários de 16 e 19h30. Ocorre que essa infração foi lavrada, mas não se trata de total descumprimento do plano de contingência, mas apenas de perda da viagem pelo veículo de número 1030, em razão de intempéries mecânicas que incidiram na operação às 17h15. Conforme se comprova a ordem de serviço e manutenção que foi acostada ao processo. Dessa forma, verifica-se que houve um erro de enquadramento infracional, porque não deveria ter sido lavrado como descumprimento de plano de contingência, mas apenas como horário não realizado pelo veículo em razão de intempéries mecânicas. Então, é evidente que houve um erro de enquadramento, de modo que o auto está eivado de nulidade. Além disso, em relação ao mérito, destaca-se que, como exposto, o coletivo número 1030 estava operando na linha, mas foi acometido por uma intempérie de ordem mecânica às 17h15. Então, frise-se que, assim que tomou conhecimento do ocorrido, imediatamente o Conorte deu início às tratativas necessárias para que o veículo fosse substituído ou consertado antes da próxima viagem programada na posição 18, motivo pelo qual, de fato, o coletivo quebrado foi substituído e houve o cumprimento da viagem programada para as 20h14. Nota-se que, nesse caso, não havia necessidade de substituição do coletivo quebrado dentro do prazo de 2 horas fixados pela CJRI, em razão de a próxima viagem
dessa linha ser apenas posterior a esse lapso, corroborando que, tirando a viagem do coletivo, quebrou no meio da operação, em razão da equipe, como exposto, uma intempérie mecânica, um fato de força maior, não houve outra dificuldade enfrentada. Dessa forma, tendo em vista que a perda da viagem ocorreu em razão de uma situação que foge do controle do CONORTE, que foi uma situação de força maior, configurando, portanto, motivo justificado, bem como que a empresa agiu prontamente e conseguiu substituir o coletivo quebrado, de modo que nenhuma outra viagem foi perdida, deve ser cancelado o auto de infração. Ok, obrigado. Com a palavra disse, corpo técnico. Conselheiros, eu mantenho o dito no parecer técnico. O carro que ela cita chegou no terminal às 12h56 e não apareceu mais a operação. Então, não foi substituído. Às 12h56 o carro sumiu da linha. E não há nenhum outro carro substituindo. Só foi substituído às 20h14. Ou seja, reduziu a frota. Por isso é que perdeu o horário de 17h15. Essa é a questão técnica. O carro que ela citou, a gente foi ver o BTL, chegou ao terminal às 12h56 e não aparece mais a operação. Então, ele não quebrou próximo ou dentro do horário de 16 e 19h30, que é o que a gente considera para cancelar essas autuações. São muitas autuações dessas canceladas em primeira instância. Tanto por erro da empresa, quando abre em linhas erradas, quanto quando a gente detecta que, não, de fato, a quebra está dentro de um horário que pode ser considerado razoável. Mas, nesse caso, não. Chegou no terminal às 12h56 e não apareceu mais a operação. É isso. Ok, obrigado, Adice. Processo número 15 da pauta, em votação. Descumprir plano de contingência. Conselheira Marcela, seu voto. Eu vou com o relator pelo deferimento. Ok. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu vou pelo deferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Ok. Eu sou pelo indeferimento. Processo deferido, Diego. 4-1. 4-1, deferido. Ok. Item 16 da pauta, não apresenta... desculpa, já é Borborema. Agora, terminou os processos da CONORTE, agradecer a presença da doutora Amanda. Bom dia, Amanda. Obrigada a todos. Item 16. Ok. Item 16, Borborema, não está... Eneida está presente? Está escutando, Eneida? Bom, consta aqui que ela está presente, mas eu não sei se vai se manifestar, né? Item 16, Borborema, não apresentar veículo agendado para vistoria. Relator Cleiton Leal votou pelo indeferimento. Ok. Item 16 da pauta. A operadora vai se manifestar. Tem algum representante da operadora? Sem representante da operadora, com a palavra disse. Ok, conselheiros, é um caso simples. A operadora agendou o veículo e não apresentou. Ou seja, causou deslocamento desnecessário de equipe, com gasto desnecessário de combustível, e que a equipe poderia estar sendo direcionada para fazer vistorias em outras empresas. É isso. Em votação, processo número 16 da pauta. Não apresentar veículo agendado para vistoria. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu sou pelo deferimento do processo. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Cleiton. Cleiton não. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Ok. Eu sou pelo indeferimento. Processo indeferido, Diego. 3-2. Indeferir 3-2. O próximo item 17, Borborema, não atender sinal para embarque, queima de parada. O relator José Roberto votou pelo indeferimento. A operadora não se encontra, com a palavra disse. Não preciso nem me estender muito. Queima de parada, entendeu? A operadora tentou comprovar e foi atendida através de um relatório de passagem em ponto, que não indica nada de tempo em parada, e não, como eu digo, há anos isso, e não comprova que houve atendimento de parada.
a fé do ofício de agente que estava no local, identificou a irregularidade e lavrou o auto. É isso. Ok, processo número 17 da pauta. Não atender sinal para embarque. Queima de parada. Em votação, doutor Fernando Bandeira, seu voto. Pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Pelo indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto pelo indeferimento. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Indeferido, Diego. 5-0. Ok, os itens 18, 19, 20 e 21 e 22 são todos PEV quebrada. A operadora não se encontra presente. Com a palavra, disse. Não vou me estender, conselheiro, da mesma coisa, alerta que fiz na outra. Veja a quantidade de autuações de PEB que nós estamos nesse julgamento. Então, eu gostaria que os senhores considerassem esse fato e fossem pela manutenção das autuações. Ok, obrigado, disse. Em votação, processo 18, 19, 20, 21 e 22 da pauta. PEV quebrada. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Se tivesse o cartão pelo deferimento. Ok. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Deferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento. Processos deferidos, Diego. 3-2. Deferidos, todos eles, né? 3-2. Ok. Item 23, Borborema, antecipar horários do ponto de retorno, relator Júnior Bocão votou pelo indeferimento, ou pelo deferimento, desculpe. A operadora não se encontra presente. Com a palavra, disse. O VIP 3, não é isso, conselheiro? Antecipação de viagem? Isso. É o seguinte, que nessa antecipação de viagem, não é só a questão da antecipação da viagem. A empresa estava utilizando um quadro que não era o quadro de operação da linha e que isso que causou as antecipações de horários. O conselheiro considerou que seria razoável, mas eu entendo que foram atrasos de 17 minutos, 19 minutos e 14 minutos, numa linha que já tem poucas viagens. Então, eu entendo que isso causa um transtorno aos usuários. A linha foi até Epípita e Jaboatão. É isso. Ok, obrigado, disse. Em votação, processo número 23 da pauta. Antecipar horários do ponto de retorno. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento. Processo indeferido de 3-2. Indeferido 3-2. Último item da pauta, item 24. Borborema, não atender sinal para embarque, queima de parada. Marcela Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra, disse. Sem necessidade de me estender, conselheiro. Queima de parada. Só isso. Ok, em votação, processo número 24 da pauta. Queima de parada. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Ok, vereador Júnior, seu voto. Pelo indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Com o relator. Ok, eu estou com o relator. Processo indeferido de 5-0. Indeferido 5-0.
Ok, então finalizamos a pauta por hoje. Eu acho que hoje a gente bateu o recorde na rapidez. É verdade, foi bom. Diego, próxima reunião, data Sim, possível. próxima reunião pode ser entre os dias 11 ou 12, né? Ou 11 ou 12. Alguém teria algum impedimento? 12 ou 13, né? Se eu não me engano. Que você sugeriu, Roberto? Isso, 12 ou 13. Foi, 12 ou 13. Algum impedimento? Por favor, manifesta no grupo e Jorge está formulando o bloco para a relatoria. Acho que hoje ele termina lá o bloco. Ok, pessoal? Obrigado. Até a próxima. Tá bom? Até a próxima. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.